Olá, seja bem-vindo ao JTJ. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. E a notícia de hoje é: nesta semana, no mês de dezembro de 2022, nas redes sociais, Kleber Lucas foi o assunto mais comentado, devido a mais umas de suas polêmicas. Desta vez foi a confusão envolvendo a música Alvo Mais Que a Neve. Vamos juntos conhecer um pouco da história desta linda canção. O autor deste hino muito cantado pelos cristãos brasileiros foi Eden Reeder Lata. A única informação que temos sobre este autor é que nasceu em 1839. Provavelmente, o hino apareceu pela primeira vez na coletânea Sacred Songs and Solos, a Cânticos e Solos Sacros, número 396, de Sank em 1881. Seu título era The Blood of the Lamb, ao sangue do Cordeiro. Esta coletânea indica que a melodia é um arranjo de H.S. Perkins. Assim, presumidos que seja da mesma data. Como no caso de Lata, não há informações disponíveis neste momento sobre Henry Southwick Perkins, o compositor da melodia, além do fato dele ter nascido em 1833 e falecido em 1914. A excelente adaptação deste hino, feita em 1914, é uma das quase 200 produções do dinâmico evangelista e himnista Henry Maxwell Murray. Como muitas outras, foi incluída em quase todos os hinários evangélicos brasileiros. Kleber Lucas, que já foi uma voz reconhecida no meio evangélico, criticou o louvor da harpa cristã Alvo Mais Que a Neve, durante um podcast com o cantor Caetano Veloso. Sua declaração foi a seguinte: tem um hino que fala o seguinte, em Alvo Mais Que a Neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, comenta ele. Em seguida ele completa dizendo que o louvor tem uma melodia lindíssima, supostamente com discurso nefasto e de dominação. Porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino, diz ele. Veja o vídeo a seguir do episódio, e logo depois veja o comentário do pastor Lamartine Pozella e do pastor Marcos Feliciano. Não se esqueça de deixar seu comentário. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tem um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas. Porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária, todo mundo cantando, de olhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. E você vai ter James Cone, você vai ter grandes... Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Querido, este hino se refere ao texto de Isaías 1, versículo 18, que compara a lã branca com a lã que é manchada pelo carmesim, que era uma tinta vermelha. Então aqui não tem nada a ver com branco e negro. Aqui era uma comparação da lã pura e da lã que era tingida por uma cor carmesim, vamos dizer assim. Então Deus está dizendo que o pecado, ele mancha a nossa vida. Da mesma forma que o carmesim, a tinta vermelha, manchava ou tingia, a lã branca. Então, este hino é maravilhoso, esse hino fala de uma das verdades mais extraordinárias, que quando nós, pecadores, somos transformados por Deus, pela fé, Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica completamente. Compartilhe esse vídeo. É com muita tristeza que eu gravo esse vídeo e peço aqui aos irmãos que já orem pela minha vida, tá? E eis que a esquerda doentia brasileira tenta a todo custo se infiltrar no meio evangélico pentecostal. Sorrateiramente eles criam falsas narrativas, falsas histórias, a fim de dividir para dominar. A última narrativa do momento
é que o louvor mais alto que a neve, hino 39 da harpa cristã, muitos dados nas Assembleias de Deus e 205 do hinário da Igreja Adventista, carrega, pasmem, uma mensagem racista. Isso mesmo, racista. A declaração partiu de um pastor que é cantor, Kleber Lucas, por quem sempre tive apreço e respeito. Ele afirmou isso numa recente entrevista. Esqueceu ele ou desconhece que a inspiração para este hino, Kleber, foi a própria Bíblia. Então eu te pergunto, Kleber, o que fazer com o texto bíblico de Isaías capítulo 1, verso 18? Rasgar a Bíblia? Apagar a Bíblia? Processar via lei para que se retire o tal texto racista? Poxa, onde chegamos? Eu confesso, isso me embrulhou o estômago vindo de quem vem. Um levita, um pastor, cujos louvores me fizeram adorar a Deus com intensidade, fazem até hoje. E agora, do nada, numa metamorfose religiosa, política, se torna um pregoeiro da loucura socialista, comunista, e adere a tal luta de classes, do nós contra eles, dos empregados contra patrões, índios contra agricultores, gays contra héteros, cristãos contra ateus, negros contra brancos. Isso é doentio. Kleber, eu já fui acusado de racismo, você sabe disso, nós conversamos sobre esse assunto, simplesmente porque eu dei uma aula de teologia ensinando história secular, hermenêutica bíblica antiga e contemporânea. Eles estão criminalizando a nossa fala, já criminalizam o nosso pensamento, e eu percebo que talvez em breve, por conta de uma declaração dessa sua, alguém tenha a ideia de fazer alguma coisa e nós, daqui uns dias, não podemos mais cantar o hino mais alto que a neve na Santa Ceia do Senhor. Isso só mostra que tudo pode degenerar nesse país. Esse hino, Kleber, tem uma melodia digna de um salmista como Asaf, uma letra forte e profunda que nunca foi questionado, porque tem inspiração na palavra de Deus em Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. E ele tem como título original Blessed Be Fountain. A letra é de Eden, que viveu entre 1839 e 1915, e a música é de Henry Perkins, que viveu entre 1833 e 1914, ou seja, é um louvor centenário, com base em texto bíblico, não tem relacionamento com cor de pele, e sim com a limpeza provocada na alma, pelo poder do sangue de Jesus, sobre os pecados que representam sujeira, e que na Bíblia é uma simbologia de fé. O que me entristece é a forma como as esquerdas agem. Elas usam pessoas cristãs evangélicas que estão fracas na fé, ou machucadas, ou magoadas contra a igreja. E que se sabe lá essas pessoas fracas, magoadas, machucadas, por qual motivo resolvem do nada trair os seus irmãos, promovendo contendas, dúvidas como essas. Minhas orações sempre te acompanharão, Kleber. Por onde quer que você passe, você tem as minhas orações. Eu peço que o Brasil todo ore por você também. Essa foi a notícia de hoje. Se você deseja estar antenado em mais notícias como esta, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho.